Hoje a palestra é comigo. Estou dando a palestra de improviso, eu não estava escalado para ser o palestrante, mas assim que é bom. Porque às vezes a gente se prepara e não sai bem. Então, se o improviso é porque tem que ser, né? Antes da gente começar, pessoal, quero lembrar que dia 13 de setembro nós temos um seminário. O nosso 7º seminário, né, tema central, Fisiologia Oculta das Doenças e a Importância do Magnetismo Dupletério. O tema central desse seminário é a base do nosso trabalho de terça-feira. O trabalho de magnetismo, de eteriatria que está sendo feito. A gente está atendendo a média de 25 a 30 consulências toda terça-feira. Com três níveis de magnetismo aqui no salão, lá naquela salinha lá, onde tem a luzinha verde, e aqui com a maca, na frente do orixá ali, na frente de Amulu, terceiro nível de magnetismo. Então, a base do tema central seria a base do trabalho de terça, né? Então, às 14 horas do dia 13, a gente tem uma palestra aqui com a Marília de Castro, a face oculta das moléstias. Às 15 horas, o nosso irmão Denis Schuller, que é aqui no médium da casa, vai dar a palestra As Inter-Relações do Perispírito e do Dupletério nas Curas Espirituais. Nós vamos, aí tem intervalo, tem perguntas, às 16 horas e 30 minutos, nosso irmão Gero Maita, vem lá de São Paulo, do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Ele vai falar sobre a manipulação da eteriatria pelos pretos velhos, que ele faz um trabalho lá toda segunda, parecido com o nosso aqui de terça. Na verdade, ele começou antes da gente. O Gero Maita vai estar chegando. Pode deixar alto. O pessoal está escutando bem aí? Sim. Às 17 horas, o Gero Maita, que é do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, que vai estar nos brindando com essa palestra. Ele chega na sexta-feira. E no dia 2 aqui, ele vai ter um espaço aqui de 40 a 50 minutos, um pouquinho maior do que o espaço normal de tempo. Ele vai nos dar uma palestra sobre benzimentos. Benzimentos. Depois eu vou divulgar aí o conteúdo dessas palestras, né, no dia 2. Às 17 horas e 30 minutos do seminário, são uma apresentação da nossa Curimba Adorei as Almas. Que são pontos de preto velho, pontos de raiz, pontos de preto velho, que nós vamos cantar aqui. E ao encerramento desse seminário, que não está na programação, depois nós vamos incluir, por volta de 18 horas, nós vamos ter o momento de autógrafo, que é o lançamento do livro Triunfo do Mestre, que já está no blog do grupo, a capa. Provavelmente segunda-feira estará já à disposição ali no site da Editora do Conhecimento, que é o nosso 10º livro, com a graça dos orixás, com o apoio do mundo espiritual, com muito esforço. É o nosso 10º livro, mais um livro de Ramatiz que vem para a Terra, e nós só podemos agradecer ao mundo espiritual, porque a gente sabe que não é fácil conteúdos que mexem com o inconsciente coletivo. É em nosso favor, para o nosso melhoramento. E na noite de hoje eu quero falar sobre esse livro, compartilhar alguns aspectos com vocês dessa obra, que ela foi uma obra que nos exigiu bastante para conseguir escrever, porque ela fala de um tema que a gente não é muito acostumado, digamos assim. É um tema que nós não somos muito simpáticos e tivemos que desenvolver esse tema, que é sobre sacrifícios nas religiões, sacrifícios animais. O tema começa lá nos Hebreus Antigos, o livro começa lá nos Hebreus Antigos, os ritos judaicos, vem até o momento presente analisando isso aí. Mas tem um aspecto da obra que eu quero salientar, e quando a gente fala sacrifício animal, nós não estamos apontando aqui nenhum rito, nenhum culto que ainda sacrifica atualmente. Não somos melhor que ninguém. Nós estamos falando de um ato sacrificial, de sacrifício, dentro da religiosidade como um todo. Nós estamos indicando para irmãos, cada um sabe o que faz.
ninguém é obrigado a concordar com a gente com os nossos pontos de vista. Tem muita coisa no Velho Testamento que apoia o sacrifício de animais, como tem muita coisa que não é favorável. Cabe a cada um interpretar aquilo que serve para a sua alma. Moisés, quando recebeu o livro da lei, ele foi ler para os hebreus, ele sacrificou um cordeiro e espargiu o sangue sobre o altar e sobre a tábua da lei para ler sobre os hebreus. Aqueles ritos estavam arraigados no inconsciente, o rito sacrificial de troca com Deus. Então a gente analisa, o livro começa analisando isso aí ao longo da história, e principalmente o aspecto psicológico. O que moveu Jesus para ele se colocar como o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Cristo? Jesus sabia que ele ia para um Calvário, ele sabia que ele ia ser sacrificado. Ele sabia disso. O que moveu Jesus nessa missão, se deixar ser sacrificado e ele se colocar como Cordeiro de Deus? O que moveu? Aí nós temos que entender o contexto da época. E o livro aborda isso aí. Eu queria compartilhar alguns aspectos com vocês hoje. Breves, não vai dar para a gente se aprofundar tanto, para vocês entenderem um pouquinho. Jesus, quando entrou, Jesus não gostava de ir em Jerusalém. Ele pregava nas várias cidades circunvizinhas a Jerusalém, e ele deixou por último Jerusalém, onde ele viveria o seu calvário lá, ele sabia disso. E Jerusalém era o centro do judaísmo, que eram contra Jesus. Todos os sacerdotes, senhores da lei, as sinagogas, eles não eram favoráveis a Jesus. Eles queriam tirar Jesus do caminho, porque Jesus curava nos sábados e eles não permitiam. Jesus curava e não preconizava que fossem fazer os ritos mosaicos. Eu pediria para desligar o celular, faz favor. Já foi pedido aqui antes, um pouquinho de atenção, tá, pessoal? Porque isso quebra toda a sintonia, onda eletromagnética que vem de fora. Então peço, a gentileza, se tiver mais alguém com o celular desligado, por favor, ao menos esses breves momentos dentro da casa, a gente procurar se desligar lá de fora. Quem não puder ficar com o celular desligado, deixa com alguém, tá? Porque não fiquem chateados não, porque realmente eu acho que a gente tem que se dar o direito nesse momento aqui de conseguir se desconectar um pouquinho lá de fora, tá? Eu estava falando de Jesus em Jerusalém. Ele não gostava de ir, né? Porque ali era o polo de todos a classe sacerdotal dominante do judaísmo antigo. Eles eram contra Jesus. Jesus, ele foi um anarquista. Primeiro, ele não era consagrado pelo Sinédrio, que era a cúpula judaica. Jesus não era consagrado pelo Sinédrio, e ele era um rabi. Ele era um judeu e era um rabi, e curava. E conhecia muitas das leis judaicas, das leis mosaicas. Jesus conhecia muito. Primeiro ponto, ele não tinha reconhecimento do Sinédrio, que era a cúpula judaica da época. Primeiro ponto. Segundo, ele não seguia os ritos das sinagogas. Ele não seguia. Para cada cura espiritual que havia na época, tinha que se fazer o rito de purificação, o rito mosaico, que vinha desde os hebreus, que teria que se sacrificar um cordeiro. Jesus não preconizava o sacrifício. Mas o que Jesus viu em Jerusalém, que ele teve convicção, ele já sabia, mas Jesus teve convicção que ele tinha que ser o Cordeiro de Deus e se deixar sacrificar, se deixar imolar e ir para a cruz. O que Jesus viu? Ele já sabia que ele ia passar pelo Calvário. Mas Jesus, antes de adentrar em Jerusalém, de forma pública, ele foi de forma oculta a Jerusalém. Ele botou um manto e foi para que ninguém o conhecesse. Jesus compareceu na festa do tabernáculo. São festividades que antecedem Páscoa. Jesus entrou, de forma oculta para observar, ver como é que se comportava lá, observar algumas coisas. E você sabe o que acontece na festa do tabernáculo?
Isso está no Velho Testamento. Na festa do tabernáculo, na sinagoga, tem o altar dos holocaustos. O sacerdote sacrifica um cordeiro. Cordeiro não, bode. É por isso que chama bode expiatório, eu vou explicar. O sacerdote sacrifica um bode nesse altar. E o segundo bode é o bode expiatório, para expiar os pecados do povo, dos crentes. Este bode é levado 18 quilômetros depois, fora de Jerusalém, e ele é sacrificado num precipício para expiar os pecados daqueles que fizeram seus pedidos. Jesus, quando viu essa aplicação e já conhecia, ele teve a convicção dele, agora íntima, personalidade de Jesus, ele, persona, ocupava aquele corpo. Ele teve a convicção que o caminho dele era passar por Calvário e ele ser o Cordeiro de Deus. Porque no momento que ele, o Filho Uno, dentro da fé na época, né? O Filho de Deus se coloca como Cordeiro e vai para o sacrifício, ele está dizendo assim: vocês não precisam mais sacrificar. Eu me sacrifico por vós. Vocês não precisam mais imolar o cordeiro, bode, pomba. Eu, o Filho de Deus, enviado, o Messias, me sacrifico por vós. A única forma do plano espiritual encontrou de arquitetar o deslocamento daquelas consciências da época, fixas nos ritos sacrificiais, de troca com o sagrado, baseado no corte ritual, através do sangue, em oferenda a Deus, para trocar e expiar seus pecados. Foi a única forma de se deixar demarcado no psiquismo coletivo que havia uma outra forma de você chegar a Deus, ao sagrado, para que aquelas consciências conseguissem entender, perceber que Deus tinha outros caminhos que não seja aquele. Que o Jesus deixou foi assim: você aceitando a boa nova do Evangelho que eu estou deixando, e eu me sacrificando por vós, não precisas mais tu sacrificar. E aí se criou a primeira Eucaristia, que foi no rito judaico, né? Na Páscoa, que Jesus disse, né? Bebei esse copo com meu sangue, esse corpo, pão, meu corpo no sentido simbólico, que toda vez que se aplicasse um rito religioso que se lembrasse Jesus, o corpo de Jesus, ele faz a ligação com o divino, com o sagrado, não havendo a necessidade do sacrifício. Isto é uma unanimidade? Não é. Você é obrigado a aceitar Jesus? Não é obrigado. Todos são livres. Muitos caminhos levam ao sagrado. O Divino Mestre esteve entre nós há 2011 anos atrás. Se passaram 2011 anos. E nós continuamos na face planetária a derramar sangue para chegarmos ao sagrado. Diversas religiões são melhores do que nós? São piores? Não. Nós estamos numa linha de verticalidade. Todos nós, espíritos encarnados, dentro da lei cósmica de causa e efeito, em aprendizado, em educação. Eu ter o compromisso de abordar esses assuntos diante de uma coletividade, de escrever e de publicar, não me faz melhor do que quem quer que seja. Ao contrário, eu devo ser muito comprometido com a lei para ter que trazer esse tipo de abordagem. Eu quero deixar isso claro porque o Grupo de Umbanda dentro da Fraternidade nunca teve a finalidade de violentar consciências. Nós temos a nossa prática ritual, o nosso modo de ver essa relação com o sagrado, a mediunidade. Ninguém é obrigado a aceitar isso. Aceita quem quer, quem é afim, quem não quer. Nossa Umbanda é com Jesus. Nós preconizamos uma Umbanda com Jesus. E nós entendemos que o grande tratado cósmico de libertação dos espíritos, desse ciclo de reencarnações sucessivas que nos aprisionam, nos chumbam
no plano da materialidade é o Evangelho de Jesus. E ele serve para todas as religiões. Jesus não fundou uma religião. Quando Jesus disse para Pedro, vós sois uma pedra viva, pedra no sentido que cada um de nós tem que ser um templo, onde a luz, a chama do Cristo vibra dentro de nós, não uma igreja, uma instituição. Nós temos essa capacidade. Jesus dizia, vós sois deuses. Estamos em 2011. Será que ainda nós precisamos causar a morte de um irmão menor nosso para chegar a Deus, o sagrado? Nós temos que refletir, sem exclusões, sem sectarismos, sem sensos de superioridades. Ninguém é superior a ninguém. Mas nós temos esse compromisso de abordar esse tipo de assunto. Nosso planeta, o que pode acontecer com o nosso planeta daqui a 50, 100 anos, 120 anos? O que será que vai acontecer? Será que os oceanos ainda vão ter peixes? Será que nós ainda vamos ter as calotas polares nos polos? O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Mudança começa com cada um de nós. Com cada um de nós. E esse aspecto de Jesus, dessa transformação de consciência, isso não, que eu saiba, nenhum autor abordou, porque ninguém gosta de falar sobre isso. Todo mundo passa batido nisso aí. Então, tem uma polêmica. E Ramatiz tem esse compromisso espiritual com nossa coletividade, abordar esses temas polêmicos, dissecá-los e trazer para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Nós vamos reencarnar. Nós não vivemos uma encarnação. Nós já estagiamos no reino animal. Nós já encarnamos no reino animal. Nós não fomos criados espíritos pelo Pai, encarnando no corpo hominal. Esses ciclos evolutivos do espírito, que independe de religião, são leis cósmicas universais. Cabe para o nosso entendimento, o nosso esclarecimento. Quando eu desloco para o campo da mediunidade minha relação com o sagrado, eu descaracterizo completamente o livre-arbítrio e o merecimento. Eu me utilizo determinados elementos para alcançar aquilo que eu busco, dou a quem doer, dispensando do esforço próprio. Eu não estou dentro da lei cósmica que me leve a evoluir, caminhar rumo à libertação do ciclo de reencarnação. E aí, ao longo das histórias, das reencarnações sucessivas vão nos mostrando, né? Os apóstolos achavam, até Jesus entrar em Israel, em Jerusalém, e Jesus ia entrar em Jerusalém, ele ia estabelecer o reino de Deus da terra, ele ia sentar num trono, ia tirar os romanos de lá, e ele ia ser o Messias, o rei, cada um ia ter um ministério, cada apóstolo ia ser um ministro de Jesus, ia se estabelecer um novo sistema religioso, social. Jesus não fez nada disso, porque ele sabia que o reino de Deus não era da terra. Vocês sabem quando os apóstolos foram ter um entendimento da missão de Jesus e do verdadeiro reino? Quando Jesus se materializou após o seu Calvário. E ele ficou 40 dias materializado com os apóstolos. Foi tocado por Tomé. Maria Madalena conversou com ele, Pedro abraçou ele. Até que no 40º dia ele se desmaterializou, ele voltou, retornou para os planos de faixas mais elevados e está conosco até o dia de hoje, acompanhando nossa evolução. E mesmo assim, os apóstolos ainda não vibraram aquela fé inquebrantável. Mesmo Jesus tendo ficado 40 dias com eles.
foi necessário o dia de Pentecostes. Todos sabem aqui o que aconteceu no dia de Pentecostes? Todos os presentes ali manifestaram o Espírito Santo, ou seja, tiveram manifestações mediúnicas, falaram línguas, fizeram previsões, curas. A partir daquele dia, os apóstolos conseguiram vibrar e serem igrejas vivas. Então Jesus começou a trabalhar aquelas pedras brutas 3 anos antes do seu Calvário. 3 anos antes começou a trabalhar aquelas pedras brutas, burilando eles, para que lá no dia de Pentecostes, depois do seu Calvário, que ele se materializou, que ele voltou, que eles conseguissem ser igrejas vivas do Pai. Não é bonito isso? Que trabalho gigantesco Jesus tem, né? E a gente gosta de falar de Jesus sem ter aquele ranço eclesiástico, aquele apelo de religião, porque o estado de compreensão de Jesus, do Cristo, depende de religião. Eu posso chegar ao Cristo pelo budismo, pelo hinduísmo. É um estado de consciência. Um estado de consciência. Tem uma passagem de Jesus que ele é muito cara, muito bonita. Jesus subiu a um monte para orar. Acompanhou ele João e o Pedro, se eu não estou enganado, o Tiago, não me lembro agora que foi. Foram 3 apóstolos que acompanharam ele. Ele subiu no Monte Tabor, 600 metros de escarpas até chegar lá em cima. E lá em cima no Monte Tabor, Jesus sofreu aquela transfiguração. Ele foi tomado num êxtase, né? Sua aura se expandiu, diz que ele ficou diáfano, e Moisés e Elias apareceram ali e conversaram com Jesus. E o Pedro e João, que era o apóstolo mais místico de Jesus, ficaram assim estupefatos assim, com aquilo, né? Impressionados com aquele fenômeno. E teve um fenômeno de voz direta, onde Deus falou com eles. Deus ou um arcanjo, ou um anjo, não importa. Que aí, no Monte Tabor, Jesus teve a mensagem que ele ia passar pelo Calvário, que o reinado dele na terra era terminar crucificado naquela cruz. Quando Jesus desceu com Pedro, com João, com Tiago, do Monte Tabor, 600 metros descendo, os demais apóstolos tinham ficado lá embaixo, né? Com a população ali, porque onde Jesus andava com os apóstolos, estava sempre cheio de gente em volta, querendo cura, querendo que ele multiplicasse o pão, que ele multiplicasse o peixe. Sério, Jesus não tinha paz um minuto. Entre uma cidade ou outra, ele tinha que se esconder, às vezes, em grutas, para conseguir fazer preleções com os apóstolos. Ele não tinha, o povo estava sempre atrás dele. Jesus descendo naquele estado beatífico, né, de êxtase espiritual, elevado, quase que flutuando, ainda com a sua aura expandida. Chega lá embaixo, está um circo armado. Um pai com um filho possesso, o filho em possessão, né, por um demônio, que não é um demônio, um espírito. E os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio. Oravam e não conseguiram expulsar. E aí o povo começou a escarnecer deles, né, que eles não tinham fé e tal. E Jesus veio. Quando se viu daquela situação, chegou para os apóstolos e não falou nada. Chegou perto do menino, do jovem que estava possesso. Simplesmente pôs a mão e disse: ó, vai-te, deixa esse corpo. E o espírito deixou e o menino voltou, o jovem voltou ao normal. Todos ficaram estupefatos, né, com aquele fenômeno. Depois os apóstolos foram para Jesus muito cabisbaixos, perguntaram para o mestre: mas por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Jesus disse para eles: porque vós tiveste pouca fé. Pouca fé. Isto que nos falta.
Se nós tivéssemos uma fé inquebrantável, nós conseguimos remover as nossas montanhas internas. E nos falta isso aí. Nós precisamos da preleção, precisamos do passe da água fluida, precisamos da incorporação. Eu preciso vir aqui toda sexta-feira incorporar, fazer parte da gira, porque senão eu não consigo. Quer dizer, nós somos espíritos ainda muito comprometidos. E assim, cada um dentro da seu momento evolutivo, nós assim somos. Para a gente ir encerrando, falta 5 minutinhos, eu não quero passar do horário. Esse exemplo de Jesus, não quero ficar aqui com um apelo muito evangélico, assim, porque parece missa, mas como nós seguimos o Divino Mestre, o nosso exemplo maior, a gente tem que ir tentando interpretar ele, trazendo para o nosso momento presente. Esse exemplo do Monte Tabor, ele é muito, muito significativo. Muito significativo. Jesus estava lá no monte. Por que Jesus, toda vez que ele precisava meditar, que ele precisava se elevar para chegar ao Pai, por que ele subia os montes? Ninguém gostaria de tentar arriscar? Por que Jesus subia os montes, ia para cima das montanhas? Por que os místicos, os iniciados, vão para os mosteiros em cima das montanhas? Por quê? Isolamento. Mas por que ele se isola? Não. Padrão vibracional do coletivo. Padrão vibracional do coletivo. Nós aqui na nossa horizontalidade do dia a dia, cada um com a sua emissão de pensamento, de sentimento, a nossa aura coletiva é muito pesada. Então, para um místico, para um santo, para um profeta, um Messias, dentro dessa coletividade, imagine Jesus, os apóstolos em dúvida. Não tinha aquela fé. Ele sozinho no meio do povo. E ele conseguia se conectar com o divino e fazer as curas. Tu imagina a capacidade mental e a evolução desse espírito. Porque o nosso pensamento, quando se soma um com o outro, e o sentimento é muito ainda de baixa vibração, muito denso. O que é o trânsito? O que são os shoppings? Olha o que era hoje Porto Alegre, esse trânsito, todo mundo irritado, todo mundo dando buzinaço. E nós estamos nesse meio. Entendeu? Do trabalho para casa, correndo, e a gente está... Aí você imagine o espírito para se elevar. Então nós precisamos da preleção, nós precisamos da palestra, do centro espírita, do centro de Umbanda, precisamos de tudo, das igrejas, para a gente conseguir elevar um pouquinho o nosso tom vibratório. E vejo vocês o simbolismo. Jesus lá no Monte Tabor teve aquele êxtase, mas quando ele desceu, estava aquele circo armado, né? Qual é a leitura que a gente faz disso aí? Aqui, nessa horizontal de vida, é muito difícil nós, no dia a dia, não temos os nossos assédios, as nossas interferências. É verdade? Os nossos desafetos. Se mesmo Jesus, com os apóstolos ficaram lá embaixo, ele teve essa interferência, porque aquela manifestação era para desacreditá-los. E nós, no nosso dia a dia? Por isso, gente, o resumo de tudo isso que nós estamos falando aqui, nós ainda precisamos muito do Evangelho. Não é o Evangelho intelectual, é internalizar. Interiorizar o Evangelho. Nós temos essa capacidade de ser um com o Pai. Mas quando eu transfiro para um rito externo, eu entrego para esse rito que ele faça por mim, que expie os meus pecados e faça por mim, o que eu estou fazendo por mim internamente? O Evangelho é um trabalho interno. Por isso ele é difícil. Ele é um trabalho interno, interior. Perdoar as ofensas. Amar o vosso inimigo. Olha que coisa difícil. Perdoar a ofensa, como é difícil. E assim vai outros ensinamentos que Jesus tem. E que, com certeza, seja nesse planeta, seja em outra encarnação, seja em outra raça, em outro país, nós teremos infinitas oportunidades pelo Pai Maior de um dia
que se faça internamente dentro de nós o triunfo do Mestre. Não é o Mestre Jesus, é o Mestre, a maestria que eu tenho dentro de mim. De ser dono das minhas emoções, do meu pensamento, e conseguir manter isso num patamar equilibrado, dentro da lei maior, que nos rege a nossa evolução. Por isso, o triunfo do Mestre. Dependente de nome, nós não vamos ficar infinitamente nesses ciclos de reencarnações. A nossa libertação se dá quando o triunfo do Mestre se faz dentro de nós. Que nós nos fazemos mestres de nós mesmos, aonde nossa chama, nosso espírito refugie o Cristo interno e eu me liberto desse ciclo de reencarnações. Nós vamos chegar lá, todos nós. Pode ter certeza disso aí. Isso é um impulso cósmico que vem do alto. Dado o tempo que for, para quem quer que seja, o Pai não nos impõe pressa. Nós teremos quantas oportunidades a gente puder ter. Pessoal, reflitam sobre isso aí. Vamos para o nosso ritual do fogo.